Olá pessoal, estamos hoje aqui no Corpo de Bombeiros de Sergipe, essa instituição tão importante para o nosso estado, e aproveitando para conhecer melhor e como a gente pode entender um pouco o trabalho que essa instituição presta no nosso contexto. Quem irá nos recepcionar aqui é o Tenente Coronel Jário Cruz, que irá aqui nos fornecer essas informações, mas antes eu gostaria de saber do Tenente Coronel a trajetória dele, né? Até para que outras pessoas entendam como é que o senhor chegou a ser até aqui, o que é que levou o senhor a atuar nessa instituição. O senhor é sergipano? Sou sergipano, sim, natural de Capela, Sergipe, capelense. É a minha mãe, Capela. Olha que satisfação e alegria, né? Sim, o Corpo de Bombeiros é uma instituição hoje, né, até o dia de hoje, segundo as pesquisas do IBOP, IBGE, é de maior credibilidade em todo o Brasil. Todo ano sai na frente essa profissão. Mas, pessoalmente, no início, eu não conhecia o que era o Corpo de Bombeiros. Era aquele jovem que estava procurando um emprego. Você estudou em Capela ou aqui? Parte em Capela, parte do segundo grau. Vim estudar aqui em Aracaju, na Escola Técnica, hoje Instituto Técnico de Sergipe, IFES. Depois fui Costa Silva, Colégio Estadual, Presidente Costa Silva, mudou do nome. E daí ingressei na Universidade Federal do Sergipe, formado lá em Ciências Contábeis. E já na universidade fiz concurso para oficial. Mas antes disso, em 96, aquele jovem procurando emprego resolveu prestar concurso público para a Polícia Militar, já que até 96 Corpo de Bombeiros e Polícia Militar eram um único órgão. E na oportunidade, ainda na condição de aluno e soldado na Polícia Militar, o chefe, vamos dizer, o comandante daquela unidade, o Centro de Formação e Profissão de Braço, solicitou 20 voluntários para ir para o Corpo de Bombeiros depois da formatura, assim, formados. E pensando naquele momento, eu disse, por que não conhecer o Corpo de Bombeiros? Era aquele jovem que ainda estava descobrindo o mundo, 18 anos, não sabia exatamente o que ainda queria da sua vida. Então eu resolvi encarar essa experiência, ser bombeiro e não policial militar. E com poucos meses, chegando ainda em 96 aqui na corporação, ainda na condição de aluno de soldado, você percebe o que é a corporação bombeiro militar. Não demora muito para você se apaixonar pela profissão. É difícil você chegar aqui e não gostar. Gostar é pouco, começa a criar um amor mesmo pela profissão. E eu cheguei naquele momento e disse, olha, o meu anjo disse, olha, sua profissão vai ser bombeiro militar. E daquele dia, em 96, eu não quis mais outra profissão. Eu vou ser bombeiro militar. Isso é importante porque a gente também percebe que nessas instituições a gente pode crescer, né? E o senhor é uma prova disso, o senhor continuou estudando, continuou progredindo na carreira. Sim, então, justamente nós temos que pensar sempre em crescer com respeito ao próximo, aos colegas, mas sempre procurar crescer na vida. Você não pode pensar em ficar, eu cheguei aqui, já está bom. Não, geralmente o ser humano, o servidor público ou o servidor de qualquer iniciativa privada, ele pensa em crescer dentro da empresa. E aqui não foi diferente. Então eu fiz internamente concurso para cabo. Então em 98 eu ingressei no curso de cabo soldados. Ainda em 98 formei cabo soldado, mas não parei por aí. Eu fiz no Bravo algo maior. Eu precisava. Se você quer a mudança, eu presto assim, se você quer que a mudança aconteça, você tem que ser a mudança. Exato. Isso é muito importante. Você não precisa ficar só esperando, exigindo daquele que está do outro lado da cadeira. Você não quer que a mudança aconteça, então você tem que ser a mudança. Então, eu queria ser mais do que executor, já que na nossa legislação, nossos cabos e soldados são muito competentes, mas nossa legislação eles são os executores. Eu queria ser gestor, eu queria mudar a corporação, eu queria dar mais para a corporação. Foi quando, em 99, o Corpo de Bombeiros separou da Polícia Militar, passando a ser uma instituição independente, mas dentro da Secretaria de Segurança Pública, e veio o primeiro concurso de oficial apenas para bombeiro, já que antes era oficial, bombeiro e polícia. Foi o primeiro concurso para oficial no Corpo de Bombeiros. Então, essa é a chance. E em 2001, eu comecei, fiz concurso em 2000, o curso começou em 2000 e em 2001 eu ingressei na vida de oficial, na condição de aluno de oficial. Foram 3, já que aqui não tinha academia, ainda não tem academia de oficial, bombeiro militar, aqui nós formamos praça. E oficial, a academia tem que ser fora. Estamos ingressando,
agora, ou melhor, estamos melhorando, evoluindo, que alguns oficiais já foram formados, parte aqui do curso, parte fora, mas até o ano passado, a academia oficial não existia aqui no Corpo de Bombeiros. Sendo assim, em 2001, tive que fazer o curso lá no Rio de Janeiro. E no Rio, fazendo esse curso no Rio de Janeiro, foram 3 anos, 2001, 2002, 2003, até sair a condição de oficial formado e retornando ao Estado para dar continuidade a essa carreira. Isso aí é muito importante, principalmente para os jovens, né, que fiquem atentos também a essas possibilidades que são apresentadas, né, de uma forma de você criar esse vínculo com o Estado e com o desenvolvimento do nosso Estado. Me fale um pouco aqui dessa comemoração dos centenários do Corpo de Bombeiros. Aí vocês lançaram um livro falando sobre o centenário do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe. E o que é que isso representou? Qual o trabalho para a construção desse? Eu classifico esse trabalho, diante de muitos nossos, como um dos maiores trabalhos produzidos pelo Corpo de Bombeiros, já que a história, aquela instituição que não preserva o seu passado, não pode construir seu futuro. Então foi partindo desse pressuposto, melhor dizendo, que foi formada uma comissão de 2018 até 2020, foram 2 anos para produzir o nosso almanaque dos 100 anos. 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, uma história que merece ser contada. Esse subtítulo, foram vários subtítulos colocados à disposição da comissão e esse foi escolhido, que foi minha sugestão. Então, a minha sugestão foi acolhida pela comissão, que é uma história que merece ser contada, já que nossa história estava muito solta, estava em pedaços, vamos assim dizer, e nós precisávamos de algo mais concreto, algo mais firme. E por que essa história precisa ser contada? Ela precisa ser contada para não cair no esquecimento, porque para a gente aprender, principalmente com os erros que aconteceram no passado que nós vivemos, que nós podemos melhorar, as principais ocorrências. Porque, por exemplo, por que aconteceu na década de 80 a explosão hoje da Avenida Deus Vieira, conhecida como Avenida Explosão? Por que aconteceu? Como o Corpo de Bombeiros atuou? Quando o Corpo de Bombeiros atuou? Então, tudo isso vai ser uma gama de experiência que vai servir para gerações futuras. Importante relato. E isso que está nos colocando agora nos remete automaticamente à ação preventiva do Corpo de Bombeiros. A gente associa geralmente bombeiro a incêndio, né? Mas a parte de prevenção e fiscalização vocês também realizam. A maioria da população, nós estamos trabalhando bastante para melhorar e divulgar melhor o trabalho do Corpo de Bombeiros, seja nas suas redes sociais, seja através do rádio, da TV, que ainda são muito fortes, mesmo com o advento das redes sociais, o rádio e a TV ainda são meios de comunicação muito fortes. De massa, né? Chegar mesmo. O rádio em questão, que o cidadão está ali no trânsito, ele não fica com o celular vendo o YouTube, ele ouve o rádio. Não deveria, né? Não deveria. Ele está ali ouvindo o rádio, então que não tira muita atenção do condutor. E então o Corpo de Bombeiros a população tem que até o bombeiro apaga fogo. Não, o bombeiro não só extingue incêndio, falando de forma técnica. O Corpo de Bombeiros tem outras ramificações, como por exemplo, salva-vidas, os guardas-vidas que trabalham na praia, então eles não só acabam incêndio. Nós temos a equipe do Serviço de Busca e Resgate de Salvamento e Estrutura colapsados com cães, que é o nosso canil, uma forma bem mais prática para falar para a população. Nosso canil, que recentemente tiveram em Brumadinho, no documento da barragem, em Minas Gerais, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a tragédia com as chuvas, em fevereiro desse ano, e mais recentemente, no mês passado, em Pernambuco, com a tragédia também de chuvas. É fundamental a atuação desse canil. Então, são ramos que o bombeiro não só apaga incêndio, e são ramos operacionais. Nós temos o nosso grupamento de operações aéreas, conhecido como GTA. O GTA, que é formado por policial militar, bombeiro e policial civil. Nós temos bombeiros ali, pilotos, que também conduzem aquela aeronave. Então, olha só onde o bombeiro está na mesa. E aquela visão que só o bombeiro só apaga incêndio. Então, é bem maior que isso, nossa atividade. E a parte mais administrativa, tem a parte preventiva, que é a parte de fiscalização, vistoria e análise de projetos, levando segurança para a população. O cidadão, quando vai para um estabelecimento comercial ou construir uma edificação, ele precisa da entrada no Corpo de Bombeiros, seguir normas que devem ser
que devem estar em toda a documentação apresentada por esse empresário, por esse contribuinte, mas só com uma única visão, de levar segurança. Não aquela visão nua e crua de arrecadar imposto, de forma alguma. E para que se ocorra, é preciso um corpo preparado, especializado. Vocês investem também na especialização dos profissionais que trabalham aqui? Certamente. Nós temos os cursos de formação, que são aqueles cursos de formação de soldado, formação de cabo, formação de oficial, formação de sargento. Esses são os cursos de formação de carreira. Mas nós temos os cursos de atualização e aperfeiçoamento. Por exemplo, o curso de aperfeiçoamento de oficial, o curso de aperfeiçoamento de sargentos, o curso de habilitação de oficiais e os cursos de atualização, curso de resgate de estrutura colapsadas, curso de prevenção e combate a incêndio, curso de vistoria técnica. O bombeiro, antes de sair às ruas vistoriando uma edificação, ele tem que fazer um curso interno para saber o que ele vai realmente fazer, senão ele vai ser só o cara crachado. Ele tem que saber as normas também e o que ele vai fiscalizar. Então, até nessa parte de vistoria, ele também tem que fazer um curso interno. E isso é importante para a sociedade entender e valorizar o trabalho dos profissionais que trabalham nessa corporação. Ô, Tenente Coronel, voltando um pouco a essa história do Corpo de Bombeiros, eu lembro que eu morava aqui na Rua Laranjeiras com o Siriri, meu pai tinha um comércio aqui embaixo, e à época nós íamos muito aqui porque havia um ensaio de uma banda musical do Corpo de Bombeiros que era conhecida, fazia o desfile por aqui, os ensaios pelas ruas. E um marco para a gente, na época, foi quando chegou aqui a conhecida escada Magiros, né? Assim, foi algo que representou algo de mais moderno na época que nós tínhamos aqui no estado. Como foi esse percurso, né? Vocês tiveram que se adaptar, a cidade cresceu. Como é que está a ação hoje do Corpo de Bombeiros nos seus equipamentos, na sua infraestrutura? Então, o Corpo de Bombeiros, assim como demais instituições, ele não pode ficar parado no tempo, ele tem que acompanhar a evolução das cidades, a evolução tecnológica. Realmente as cidades cresceram e precisavam de equipamentos mais modernos. Os equipamentos estão sendo modernizados. Hoje nós não temos mais a escada Magiros, nós temos a APA, Autoplataforma Aérea. Essa viatura, ela consegue chegar até 12 andares, um edifício de 12 andares. Mas você deve perguntar, mas Coronel Jair, existe edificação com mais de 12 andares? Existe. Mas aí há necessidade de a gente levar para o público essa informação, porque o leigo, com todo respeito, é aquele que não tem conhecimento da atividade do bombeiro militar. Uma viatura com maior que isso, ela não vai conseguir circular dentro das cidades. Um exemplo aqui em Aracaju, nós temos aquele conjunto MEDS que tem ruelas ali que mal passa o carro de passeio. Exatamente. Imagina uma viatura com uma escada que vai até 2 andares, ela precisa circular, ela tem peso, ela tem toneladas, então essas ruelas não vão suportar a velocidade das grandes cidades. Então, tem um limite, essas viaturas começam a apear, porém, essas edificações não deixarão de ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros, já que suas viaturas estão atualizadas o máximo possível, que o Corpo de Bombeiros está correndo atrás, está superando essa questão de atualizar suas viaturas, seus equipamentos, construir sua própria reserva. E por mais que uma edificação tenha mais de 2 andares, o Corpo de Bombeiros vai usar outras técnicas para salvar a vítima, do tipo descida com rapel. Nós temos, como eu disse, o grupamento tático aéreo, que vai ser salvo por helicóptero. Irá usar os preventivos fixos da edificação, tipo extintores, hidrantes. Então, todo esse conjunto de ações é que o Corpo de Bombeiros irá utilizar para extinguir um incêndio e salvar uma vítima em caso de um sinistro, em caso de desastre. E não apenas aquela escada com infinito número de degraus que vai chegar até o topo, não é essa a questão. A questão é você ter todo um conjunto de ações planejado e treinado, os homens treinados, para atuar numa situação de sinistro. E aí sim, lograr êxito na missão. Agora fiquei pensando, como o Corpo de Bombeiros realiza seu plano estratégico para atingir os 75 municípios aqui do nosso estado? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque até 2018, como assessor de comunicação, todas as informações que eu levo aqui são informações técnicas. Então,
até 2018, nós não tínhamos um planejamento estratégico. Era muito aquela coisa de viver apagando incêndio. Mas em 2018 foi lançado o nosso plano estratégico, que vai de 2018 até 2028, que é onde o Corpo de Bombeiros quer chegar, quais são os seus principais desafios. Então, dentro desse planejamento, o Corpo de Bombeiros tem plano de ações, tem plano de gestão, quantas unidades o Corpo de Bombeiros pode abrir nesses 10 anos. Por exemplo, recentemente nós tivemos aprovado nossa lei estrutural organizacional, que nessa lei estrutural estão previstas a abertura de mais 2 unidades, que serão, das hoje já existentes serão abertas mais 2, uma na Barra dos Coqueiros e outra no município conhecido como a capital do sertão, que é a Nossa Senhora da Glória. Então, dentro desse planejamento, o Corpo de Bombeiros vai crescer, mas de forma planejada. Não de forma cega, eu não vou dormir hoje e acordar, vou construir amanhã um quartel, um Canidé, não dessa forma. Até porque ali aquela unidade de Glória atende a região circunvizinha, né? Hoje em dia nós temos a presença do Corpo de Bombeiros em quais cidades? Aracaju, Socorro, Lagarto, Estância, Itabaiana e Tropiá. Boa estratégia já para contemplar as regiões ali. A unidade de Estância, por exemplo, atende toda aquela unidade de Estância e Lagarto, atende toda aquela região sul e centro-sul. E vai Estância. Veró, Batuguês Barreto, Santa Luzia do Itaí. Santa Luzia do Itaí, bem próximo. E tem toda aquela região sul é atendida por esses 2 quartéis. Lagarto vai Simão Dias, Porto Redondo. Exatamente. E já aqui Aracaju fica com a grande Aracaju, Itabaiana fica mais na região do Agreste Sertão, Iberópolis, Frei Paulo. Daí a necessidade de instalar mais uma unidade lá em Glória, porque o sertão é grande. É grande. Glória também tem uma característica que é uma região bastante seca, né? Isso. Então, e já em relação aos equipamentos, o Corpo de Bombeiros não fica esperando apenas recursos próprios, porque é uma visão muito curta, um leque muito fechado, você querer trabalhar uma instituição pública com recursos próprios só, já que nós sabemos das dificuldades que oscilam o tempo inteiro, né? Principalmente dificuldades financeiras, oscilam bastante. Daí a necessidade da gente correr atrás de parcerias, de parceiros. Então, algo novo que o Corpo de Bombeiros vem correndo atrás de 2018 até o dia de hoje, é algo realmente novo e muito bom, são as emendas parlamentares. Isso, eu ia falar agora. São recursos legais. Isso. Que o Corpo de Bombeiros sai daqui com seus representantes, vai até as Assembleias Legislativas, vai até o Senado Federal, buscar o apoio dos nossos legisladores para que disponibilizem emendas parlamentares para ajudar a que essa corporação cresça e supere seus desafios e preste um trabalho de maior excelência para a população sergipana. Essas emendas têm ajudado bastante, já que recentemente foram adquiridas viaturas 9 no total, fruto de emendas parlamentares, fora a questão dos equipamentos de proteção individuais. A exemplo, roupas de aproximação, que são roupas, um conjunto completo de capa, calça, bota, capacete que o bombeiro utiliza para adentrar no incêndio, por exemplo. Isso nós chamamos de equipamento de proteção individual. Foram equipamentos adquiridos com recursos e emendas parlamentares. Isso demonstra que quando essas emendas parlamentares são disponibilizadas de forma transparente e dentro da legalidade, né, que o caso requer, ela contribui para o melhoramento das instituições, no equipamento das instituições. E como você falou, a gente utiliza, a sociedade fica contemplada quando as emendas parlamentares são dirigidas às instituições que vão contribuir para a própria segurança da sociedade. Como o Corpo de Bombeiros tem se planejado, você falou do plano estratégico até 2028, e também na abertura de novas unidades, tudo isso de forma legal, com previsão orçamentária. Como a gente pode analisar a corporação hoje? O Sergipe pode contar com o Corpo de Bombeiros? Hoje, é com muita alegria que eu posso levar para a população que o Corpo de Bombeiros hoje cresceu bastante.
Já teve épocas muito difíceis, épocas de muitas viaturas quebradas e a população demora muito a ser assistida em caso de ocorrência, mas com o plano estratégico isso é muito interessante, porque um dos principais desafios do Corpo de Bombeiros, que é a construção da sua frota reserva, nós já estamos superando devido também a essas emendas que chegaram, adquirindo novas viaturas. Se uma viatura hoje, um exemplo, da unidade de socorro quebrar, tem uma viatura reserva. Então, a população que socorro atende não vai ficar desassistida. E se essa segunda viatura quebrar, a população ainda não vai ficar desassistida, já que o quartel mais próximo será acionado e irá atender aquela ocorrência, irá atender aquele chamado. Vai demorar um pouco mais, lógico, já que a unidade mais próxima está inoperante. Então, a segunda unidade mais próxima irá atender. Imagina só, alguns anos atrás, até o ano de 2000, se me falha a memória, nós só tínhamos o quartel central. Só tinha o quartel central para atender todo o estado de Sergipe, que é o quartel da Rua Seriri Centro. Mas, a partir de março de 2000, foi inaugurada a unidade de distância. Aí a coisa mudou. A coisa começou a mudar porque daí foram surgindo outras unidades e quando foi em 2018 se pensou, não, olha, vamos ter um planejamento para distribuir mais unidades por todo o estado. Então, a população hoje pode contar com bombeiros certamente. Qual ponto ele estiver dentro do estado de Sergipe, pode contar com bombeiros que terá uma unidade mais próxima da sua região que irá atender o chamado. Isso nos dá uma certa tranquilidade, né, enquanto sociedade, porque a gente sabe que pode contar com a instituição Corpo de Bombeiros. Tenente Coronel, uma coisa que me preocupa muito é o centro da nossa cidade, né, principalmente os calçadores ali da Rua Laranjeiras e da Rua João Pessoa. O bombeiro hoje ele pode entrar ali naquele... Sim, dá uma cartilha dessa aí rapidinho. Tem acesso àquelas empresas que ali, as lojas ali. Pode pegar aí uma carteira. Eu vou levantar. Não, fica à vontade. Oi, Ítalo. Dá uma cartilha aí, a cartilha de prevenção. Ele vai nos apresentar uma cartilha de prevenção, para a gente possa também entender um pouquinho até que ponto nós estamos seguros ali no centro da cidade. O centro da cidade é uma situação que preocupou muito no passado também. Preocupou no passado porque lá possui edificações muito antigas. E é nesse ponto que eu queria que o senhor falasse mais um pouco. Edificações bastante antigas e incêndios aconteciam recorrentes. Pode chegar. Obrigado, Tom. Incêndios eram recorrentes ali no centro da cidade e um dos motivos era a edificação antiga e não tinha os preventivos necessários. Não vou falar nem os preventivos obrigatórios, são preventivos mais necessários, porque o obrigatório não é aquela coisa, o Corpo de Bombeiros está obrigando, está exigindo, mas não está exigindo, como podemos dizer no linguagem bem popular, à toa. O Corpo de Bombeiros exige esses preventivos por causa da segurança dos seus funcionários, dos seus colaboradores e dos seus clientes. Então, como ali no centro ainda existem edificações muito antigas, a gente precisava de algo para o centro de Aracaju, algo voltado especificamente para o centro. Daí foi criado, juntamente com entidades do comércio, tipo a CDL, a FEComércio, o SESC, parceiro, melhor dizendo, do comércio do Estado, essa cartilha. Nós construímos essa cartilha aqui, que é a cartilha de prevenção e pânico em estabelecimentos comerciais. Dentro dessa cartilha vem orientações de como o comerciante deve proceder para regularizar seu estabelecimento, vem dicas de prevenção e combate a incêndio e dicas de segurança, como, por exemplo, manter a manutenção dos seus extintores, da sua rede elétrica, já que o Corpo de Bombeiros, quando chega no incêndio, principalmente ali no centro da cidade, a maioria das causas estava na sua rede elétrica. Isso é uma coisa que me preocupa, porque é visível, né, quem transita ali pelos calçadões, a gambiarra que existe, gambiarra que a gente fala assim no sentido mais popular, mas esse dessa fiação. É gambiarra mesmo, gambiarra, é gato. Quando o comerciante, quando o próprio morador de uma residência de edificação,
ele sobrecarrega as tomadas e constrói gambiarra, rasgado, provoca incêndio. São as causas mais comuns do incêndio. Um dado muito importante que o Corpo de Bombeiros percebia nessas estruturas do centro era a falta de manutenção na sua estrutura física, propriamente dita, a parte elétrica, muitos incêndios originados no ar-condicionado também. Então, a necessidade da manutenção desses aparelhos de ar-condicionado. Daí foi construída essa cartilha como forma de prevenção, mas tem a forma presencial que o Corpo de Bombeiros também tem feito para minimizar os danos aos centros de Aracaju, mais precisamente. Mas também trabalho esse que está sendo desenvolvido no interior, nos centros, nos principais centros das cidades, que é a fiscalização presencial, ou seja, o Corpo de Bombeiros está com um plano estratégico de fiscalização de indústria e comércio. Quem está à frente é a nossa diretoria de atividades técnicas. Só no mês de junho, o Corpo de Bombeiros fiscalizou 150 edificações no que tange a comércio e indústria. Essa fiscalização foi feita presencial, onde o fiscal do Corpo de Bombeiros chegava na edificação e a primeira coisa que ele perguntava era: você possui o atestado de irregularidade do Corpo de Bombeiros? É o chamado ARCB. Muitos estados ainda denominam como AVCB, Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas aqui em Sergipe nós denominamos de ARCB, que é o Atestado de Irregularidade do Corpo de Bombeiros. É o primeiro documento que deve ser apresentado ao fiscal do Corpo de Bombeiros. Daí ele vai analisar se aquele atestado está em dias, que geralmente tem um prazo de validade de 1 ano, a cada ano tem que ser renovado esse atestado de irregularidade. Então, no momento dessas fiscalizações, foram encontradas estruturas sem manutenção, gambiarras, falta de manutenção na sua rede elétrica, e o Corpo de Bombeiros, de forma a orientar, primeiro notificou instituições que estavam, ou melhor, edificações que estavam sem atestado, com atestado atraso ou com atestado ainda em análise. Então, o fiscal do Corpo de Bombeiros, o grupo que fez toda essa fiscalização, notificou dentro da legislação, orientou que esses estabelecimentos fossem procurar a unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros e se regularizar. Mas, no entanto, é uma realidade, vejam só aqui no centro de Aracaju, nós temos cerca de mais de 4.800 estabelecimentos ativos comerciais. Então, realidade, a corporação não consegue abraçar em termos de fiscalização todos esses estabelecimentos. Daí a necessidade do próprio proprietário ter o interesse de regularizar seu estabelecimento, colocando os preventivos necessários para levar segurança a ele e seus colaboradores. E qualquer contribuinte que presencie ou tenha conhecimento de um estabelecimento irregular, que faça a denúncia. Com a denúncia, certamente os fiscais do Corpo de Bombeiros irão, naquele estabelecimento específico, irá realizar todos os procedimentos, todo o processo de regularização, através, primeiramente, de termo de notificação, que vai dar um prazo para aquele estabelecimento venha se regularizar. Não se regularizando, termo de multa. E, último caso, interdição do estabelecimento. Esse seria o último caso. Mas o mais interessante é que cada um de nós faça a sua parte, fiscalizando, e aquele proprietário procure o Corpo de Bombeiros, que não tem segredo, é o mais próximo para se regularizar, para salvaguardar a sua vida e dos seus colaboradores. Verdade. Então a gente percebe assim, que é uma gama de atuação, né, dessa corporação, do Corpo de Bombeiro, que é essencial para a nossa segurança, né, e para o desenvolvimento da sociedade. Só queria saber, a banda musical do Corpo de Bombeiros já existe? A banda musical do Corpo de Bombeiros existe, sim. Ela existe. Antes também era uma banda da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, era uma banda só. O ensaio era feito aqui, eu lembro. Depois da desvinculação, é o termo mais técnico, desvinculação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, aí nós tivemos nossa própria banda. E nós temos hoje a banda do Corpo de Bombeiros, que atua bastante nos eventos mais simples, como que estamos aqui tendo essa semana, que é a terceira semana Salvando Salvadores, para elogiar um pouco dela, e desde os maiores eventos, que é o desfile de 7 de setembro, que está se aproximando. Esse ano, com a pandemia controlada, teremos certamente, se nada mudar, se o cenário não mudar, teremos o desfile de 7 de setembro, e a banda vai estar brilhantando mais uma vez. Que bom. Que bom. Interessante que, construindo esse almanac, nós chegamos a um seguinte relato muito importante.
na década de 70 tinha a banda do Corpo de Bombeiros, ela desfilava com um carneiro. Tinha um carneiro que desfilava. Mas eu lembro disso ainda. E infelizmente não conseguimos fotos, registros, mas relatos de pessoas que, quando crianças, viviam essa situação de um carneiro desfilando na década de 70. Aí eu fiz um trabalho paralelo a esse, um trabalho... Está aqui registrado? Tá, sim. E que resiste que nós tínhamos um carneiro na década de 70, que junto com a banda de música desfilava no 7 de setembro. Conseguiu saber o motivo desse? Ou... Não, motivo porquê, mas eu acredito que será algo cultural da época, de ter um carneiro ali brincando com um sino, já que o sino representa muito o Corpo de Bombeiros no seu início, na sua criação. O toque da sineta anunciando, está tendo incêndio, quem puder ajudar venha, que era correndo com o Paulo. Veja a importância dessa instituição. E agora, já encaminhando para as nossas considerações finais, eu gostaria de agradecer ao Tenente Coronel Jairo Cruz por essa oportunidade de a gente conhecer melhor essa instituição, de a gente bater essa conversa, compartilhar de fatos e que provavelmente a gente irá ter mais acesso com esse manual aqui, com esse livro, para que a gente possa entender todo o processo histórico, né? É importante que a gente entenda a nossa história, como você falou, para que a gente possa construir um futuro. E gostaria agora de passar a palavra para o Tenente Coronel para que finalizasse a nossa reunião hoje. É uma satisfação recebê-los aqui, uma alegria. É mais um colaborador, mais um sergipano que irá conhecer mais a fundo nossa história e se tornar um multiplicador e mostrar para a nossa população que o bombeiro não só apaga fogo, o bombeiro tem muitas vertentes de atuação e que está 24 horas por dia, 365 dias por ano à disposição da população sergipana. Nós aqui agradecemos. Obrigado, Tenente.